Sexta-feira é celebrado o Dia de Finados e esse é um momento oportuno para que nós possamos elevar ao céu a nossa prece por aqueles que já se foram. É justamente sobre isso que você acompanha agora esta entrevista. Para falar sobre o significado do Dia dos Finados, a gente conversa com o Padre Cabrini. Padre, muito obrigado por receber a equipe do programa Em Tuas Mãos aqui na Paróquia de São Cristóvão. Agradeço, é uma oportunidade muito importante para a gente expressar aquilo que tem que ser dito acerca dessas verdades da nossa fé, da nossa religião. Padre, como é que a igreja celebra essa data? Em primeiro lugar, é importante dizer que o Dia de Finados, a igreja aproveita para comemorar, não para festejar. Ou seja, a igreja ela faz memória àqueles que já partiram. Ela faz uma lembrança muito forte, muito significativa acerca da vida. Porque a morte, ao falar de morte, a gente precisa dizer que podem existir duas questões importantes. A primeira é que morte pode ser no aspecto físico e também no aspecto espiritual. E a segunda questão é que não se pode falar de morte sem necessariamente falar da vida. Então a igreja, ela celebra este dia com um sentimento de lembrança e ao mesmo tempo com um sentimento de esperança na vida eterna, na vida, porque nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Para que aconteça isso que a gente chama morte, primeiramente tem que existir a vida. Não se pode falar de morte se não se falar da vida. Então, a igreja, na verdade, ela fala da vida. A morte é um termo que se dá ao vazio, à ausência da vida. O que existe de positivo mesmo é a vida. E, estando com Deus, esta vida se torna mais consistente, mais significativa, mais cheia de significado. E quando existe a ausência do significado da vida, a gente pode dizer que existe a morte, existe o vazio. Como é que nós cristãos devemos vivenciar essa data? A igreja convida todos os cristãos a pararem, a pensarem em si, a pensarem naqueles que já partiram, porque aqueles que já partiram também nos ensinam. A igreja convida a meditar um pouco sobre o que Jesus falou também sobre a vida, de forma que a nossa fé nos convida a sermos pessoas meditativas neste dia, através da oração, através da leitura da palavra, através da participação dos momentos litúrgicos comunitários. É uma forma da gente reverenciar a vida e nos preparar, então, nos encher desta força que nos ajuda a enfrentar a própria vida. Isso sim é o que a igreja busca fazer e convida todos os seus membros a se disporem, a abrirem-se para aquilo que vem de Deus e assim se encherem desta força que ajuda cada um, a todos nós, a caminharmos na vida com a cabeça erguida e vivendo bem o que a vida realmente é. Padre Cabrini, como podemos suportar a dor da perca de um ente querido? É natural que a gente chore, é natural que a gente sofra, é natural que se sinta saudade quando se perde um ente querido. Isso é muito natural. Seria estranho se a gente não chorasse, se a gente não sentisse saudade, se a gente não sentisse falta. A nossa alegria é que existe Cristo. A nossa alegria é que o Cristo veio até nós e nos ensinou o caminho do Pai, nos ensinou que existe uma vida eterna. A vida não se acaba por aqui. Então é juntando esta fé no Cristo, é juntando todos os valores que o Cristo deixou para nós, que nós podemos então encarar esta realidade que a gente chama de morte. E uma forma de a gente viver bem ou enfrentar bem a morte, de se preparar para o momento que cada um de nós um dia vai ter, a melhor maneira da gente se preparar e encarar tudo isso é vivendo bem a vida que a gente tem, que é dom de Deus, que a gente recebeu. Vivendo essa vida de maneira consciente, com fé no próprio Deus, alimentando esta fé todos os dias com a palavra de Deus, com a fé no Senhor, com a
Eucaristia, com os momentos de oração e tantos outros recursos que o próprio Deus deixou para nós. São maneiras e formas e conteúdos que Deus nos dispõe para enfrentarmos e encararmos esta realidade que se chama de morte. Padre Cabrini, para a gente encerrar, qual é o conceito de eternidade para a Igreja Católica? Eternidade é estar com Deus. Estando com Deus, eu estou com o eterno, eu estou com o transcendente, eu estou com o infinito. Não existe outra explicação para a gente viver a vida, para a gente acreditar, para a gente estar se sentindo ligado ao eterno e reforçando a crença na eternidade. É estar com Deus, é permitir que Deus chegue até nós, é permitir que Deus habite em nós. A partir do momento que se faz essa experiência da presença de Deus na vida, nós vamos sentindo o gosto do eterno e vamos entendendo o significado também do eterno.